Oséias fica depois de Daniel. Então, o capítulo 11 de Oséias, ele vem falar do amor de Deus e a ingratidão de Israel. E a partir do primeiro versículo diz: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais seriam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o asilo será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada caíra sobre as suas cidades, e consumiram os seus ferrolhos, e as devoraram por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te farei como Admar? Como farei-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei a ira. Andaram após o Senhor, estes bramaram como o leão, e bramando os filhos tremendo, viram do ocidente, tremendo, viram como passarinhos do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Amém? Esse versículo, ele vem falar sobre o amor de Deus por nós e sobre a nossa falta de gratidão, a nossa ingratidão a Deus. Oséias, ele é um profeta, ele aqui está profetizando, e Oséias é um profeta que Deus o fez casar com uma prostituta. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo de Israel como nós somos levianos, como prostitutas. Então, Oséias casou com essa prostituta, teve uma filha que Deus deu um nome, ela fugiu, voltou para a prostituição, e Deus falou: vá lá e a busca de novo. Ele buscou, e ela teve outro filho, e ela foi de novo, e o Senhor diz: vai lá e busque de novo. Porque assim que o Senhor me fez. Nós temos assim, amado, dentro de nós, algo que nos inclina ao mal, que a gente não reconhece a gratidão. Não é assim?
nós somos assim com os nossos aqui da terra também, né? Porque às vezes você faz um sacrifício para ajudar alguém, mas aquilo que você fez para a pessoa, às vezes ela acha que é tão pouco, né? Só que aquele que fez teve que sacrificar para você. E às vezes a pessoa não é grata por aquilo que o outro fez, não consegue ser grato. E nós somos assim com Deus, porque Deus está sempre cuidando de nós, está sempre fazendo para nós termos o melhor. Mas nós temos a tendência de buscarem coisas do outro mundo, de idolatrar outras coisas. Não só idolatrar a imagem, mas idolatrar outras pessoas, né? Idolatrar carro, né? A Bíblia diz que uns confiam em cavalos e carros, e outros confiam em Deus. E nós temos essa tendência de nos desviar de Deus. Amém? Então aqui no primeiro capítulo diz: quando Israel era menino, eu amei e do Egito chamei meu filho. Oséias está profetizando a vinda do Senhor Jesus. E está lá também em Mateus 2,15. Que quando Deus manda Maria e José saírem do Egito, porque Herodes queria matar os meninos, né? Herodes mandou matar todos os meninos da idade de Jesus, porque ele não queria que Jesus sobrevivesse. Então, ele está profetizando esse tempo. Então, enquanto o povo se rebelava, enquanto o povo estava no exílio, preso, Deus estava trabalhando por algo muito maior, que era a salvação. E nós, às vezes, a gente não percebemos. E a gente passa o dia, às vezes, né, gente, fazendo tanta coisa, e Deus está ali, nos protegendo de coisas que a gente nem viu, nos afastando de pessoas que a gente nem sabia que não gostavam da gente, né? Porque Deus, Ele cuida de nós, como Ele diz aqui, ó, no capítulo 2. Quanto mais eu o chamo, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificam a Baal e queimavam incenso à imagem de escultura. Então, quanto mais Deus tenta se aproximar de nós, porque Deus, Ele tem um amor tão grande, porque Ele nos fez para quê? Para se relacionar com nós. Quem se distanciou de Deus foi nós, não foi Ele, né? Então, o Senhor, Ele está sempre preparando o melhor para nós. Nós não estamos vendo, nós não percebemos às vezes, mas Ele está cuidando. Como o dia que eu dormi com uma cobra embaixo da minha cama, ela passou no meu pé, né? Ela passou pelo meu pé, mas eu estava numa casa sem luz, sem reboco, sem chão, e aquela coisa gelada, eu não entendi de onde veio, eu não pude ver. Ela passou a noite inteira embaixo da minha cama, do meu lado, mas ela não me picou, porque o Senhor estava cuidando de mim. Então Deus cuida de nós o tempo inteiro. É nós que não somos gratos, né? Deus chama para cuidar o povo, e quanto mais Deus chama, mais a gente se afasta. Por quê? Porque a gente acha que servir a Deus é ruim. É ruim, né? Você tem que deixar um monte de coisa para trás, né? Você tem que largar a mão de um monte de coisas que você gosta de fazer, que a carne gosta de fazer, mas estar do lado de Deus é muito melhor. Por quê? Porque as coisas que a gente faz no mundo, elas trazem um preço pesado para a nossa vida. Traz uma colheita ruim, como eu preguei no culto passado, né? E, como o Senhor não. Com o Senhor, a gente só tem a plantar e colher frutos bons. Então, Deus, Ele persiste. Mas o povo prefere adorar os ídolos. E as pessoas não entendem o que pode um pedaço de madeira esculpido à mão, um pedaço de gesso pode fazer sobre a vida deles. Nada. Nada. Mas o ser humano prefere por quê? Porque servir a um Baal não tem que te proibir de nada. A tua vida continua a mesma. Mas continua a mesma literalmente. Você não é proibido fazer nada, você não tem
deixar de fazer nada, mas a tua vida também continua a mesmice. Tudo ruim, nada caminha, nada vai para frente. Amém, igreja? Será que vocês podem dar amém, gente? 4. Glória a Deus. No terceiro, todavia eu ensinei a andar ao Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então o Senhor quer dizer, o Senhor está todo o tempo nos carregando no colo, nos protegendo, mas a gente não entende, a gente não consegue entender que Deus está querendo dar nessa vida algo muito mais especial para nós, que o mundo não pode dar. Hoje eu fui na casa da minha prima e ela tem um filho, que a hora que a gente for orar, Deus mostrou toda a tristeza que tem no coração. Um menino de coração bom, né? Todo cheio de piercing, na sobrancelha, na boca, mas Deus mostrou que dentro dele tem uma angústia, uma tristeza tão grande. Então, esse vazio, só o Senhor pode preencher. E as pessoas não entendem isso. As pessoas estão no mundo assim, tentando se matar, sabe? Tentando se destruir. E quando vem Deus, eles vão ter uma alegria que excede todo o entendimento. Porque só Deus pode nos dar alegria. Felicidade são coisas momentâneas, mas a alegria excede todo o entendimento. Essa só vem de Deus. Amém? Amém. O quarto, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Gente, apesar das nossas falhas, apesar de nós sermos tão gratos, o Senhor, Ele ainda nos tenta atrair pelo seu amor. O Senhor não nos força, Ele não nos obriga, Ele tenta nos atrair com o seu amor, demonstrando o amor dele por nós. É assim que o Senhor tenta nos trazer para Ele. Então Deus é um Pai amoroso. E quando Ele fala usando de corda humana, usando de amor, de carinho. Ele não usa força bruta para nos aproximar dele. Não, o Senhor nos deixa livre para escolher o que a gente quer. Ele alivia o nosso jugo. Nossa, quantas vezes eu estou tão sobrecarregada, tão cheia de coisas assim, que o mundo, né, nos traz problemas. E ali eu pego e me ajoelho, oro e leio a Bíblia e de repente eu me sinto aliviado no coração. Porque o Senhor tira de sobre nós todo o jugo. Ele nos guia com paixão, mesmo nós sermos caros. Então, amados, nós precisamos entender que mesmo que a gente não perceba o que Deus está fazendo em nossa vida, nós temos que ser gratos todo instante. Agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Porque Ele já fez, porque Ele já deu o seu Filho para morrer por nós, né? Naquela cruz. Porque a gente levanta todo dia, respira, porque a gente pode andar, porque a gente tem que comer. A gente tem muito a agradecer. A gente tem mais para agradecer do que para reclamar. Mas a gente só reclama. Mas a gente tem muito para agradecer. No versículo 6 e 7, a espada cairá sobre as suas cidades e consumarão os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então, apesar dos nossos caprichos, né, das nossas falhas, porque a gente sempre está insistindo no que não devíamos, né? Deus
porque nós insistimos no que não devíamos fazer, nós atraímos para nós o que? Sofrimento. Gente, tudo que a gente passa, de alguma forma, a gente teve uma culpa disso. Foi uma escolha que eu fiz. Não é? Eu fiz uma escolha errada. Eu tive uma atitude ruim. Eu falei algo errado. Então tudo que eu faço, eu planto e recolho. O Senhor ultimamente tem insistido nisso aqui. Porque o Senhor tem que a gente mudar nossas mentes, nosso comportamento, nossas atitudes. Como eu falei no outro ponto, sem mudança de pensamento, não tem, sem mudança de mente, não tem mudança de vida. Se eu venho na igreja, mas eu continuo pensando como antes, desejando as coisas que antes fazia, praticando as coisas de antes, não tem como mudar a minha vida. Não tem. Como eu disse no outro culto, o povo que saiu do Egito morreu no deserto por quê? Porque continuaram com as suas mentes de escravo, não mudaram as suas mentes. Morreram, não herdaram a terra prometida. Então é para a gente, para nós, não plantarmos fruto ruim, não sofrer, nós precisamos mudar as nossas mentes. Tem pessoas que ela vem na igreja, ela até exalta Deus, né? Clama por Deus, mas não tem sinceridade naquilo. A hora que ela sai da igreja, ela esquece tudo que ela aproveitou da igreja, tudo que ela buscou, tudo que ela orou. Ela continua como antes. E Deus sofre com isso. Assim como nós humanos sofremos com a ingratidão das pessoas que a gente ama, mas as pessoas que a gente não ama, né? Que a gente ajuda, que a gente tenta fazer alguma coisa. Quando essas pessoas são ingratas, dói tanto no nosso coração, dói. Acho que não tem coisa pior na vida que você dá o teu melhor e às vezes você não ser entendido, né? Que você deu o teu melhor, né? A pessoa depois fala mal de você, te julga, é ingrato, não se lembra do que você fez. Acho que não tem sentimento pior na vida. E nós somos assim, ingratos. A gente não consegue lembrar o que a pessoa já fez de bom. A gente só consegue lembrar o que a pessoa fez de ruim. A gente vai sempre lembrar o que a pessoa fez de ruim. Mas a pessoa pode fazer 1000 coisas boas. Mas se ela fizer uma ruim, aquela uma ruim vai acabar tudo. E a pessoa só vai lembrar da ruim e vai deixar de ser grata por todas as outras coisas que já foram feitas. É assim que nós somos, infelizmente. E é assim que nós somos com Jesus. É assim que nós somos com Deus. E o Senhor sofre, porque o Senhor nos ama. Do mesmo modo que nós sofremos, Ele também sofre. Amém, igreja? O versículo 8 e 9 diz o seguinte: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te farei como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acende. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque sou Deus e não humano, o santo no meio de ti. Não voltarei a minha ira. Olha só, Deus, ele cita aqui algumas cidades que foram destruídas por homens, porque os homens entraram em conflitos para poder tomar a terra um do outro, né? E aí o que acontece? E elas foram destruídas, essas cidades. Aí o Senhor diz: mas eu não destruirei. O Senhor fala para nós: eu não destruirei vocês, porque eu não sou homem, eu sou Deus, né? Então eu sou santo. Então o Senhor, Ele não nos destruirá por misericórdia. Ele está adiando a sua ira. Mas isso não quer dizer que um dia o Senhor não se ire contra nós.
Vai chegar um momento daí que o Senhor está tentando nos moldar, o Senhor está tentando nos salvar, o Senhor está tentando mostrar para nós o quanto Ele nos ama, sabe? Porque a justiça de Deus e a ira de Deus, como diria, como que eu diria a palavra certa tem uma palavra certa, a balança de Deus, a bondade dele e a ira deles é equilibrada. Deus não ama mais, nem ira mais, é equilibrado. Mas Deus, a ira dele é tardia, mas ela vem. E o Senhor nos deixa vencer de nós mesmos, para que a gente possa colher aquilo que nós plantamos. Mas o Senhor diz que não nos destruirá, porque Ele não é humano. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia. O 10 do 12. Andaram após o Senhor, esses bramaram como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como um passarinho ovo do Egito, e como pombos da terra da Síria. Eu os farei habitar em sua própria casa, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com enganos, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o sangue. Então aqui revela o amor de Deus. Deus está falando do povo de Israel. O povo de Israel, eles saíram, eles foram espalhados por todo o mundo. E tem uma promessa de que o povo será todo junto novamente em Israel. Então aqui Oséias está falando dessa profecia, que Deus, com o seu amor, ainda vai nos unir, né? Vai nos trazer de volta. Deus não vai desistir de nós, apesar de nós estar sendo rebelde. Deus, Ele persiste em nos salvar. Então o Senhor, Ele unge como um leão, não como maldade, mas por amor, sabe? É como se a dor dentro do Senhor fosse tão grande que Ele ungisse, sabe? Para dizer assim, olha, eu ainda vou vencer. Vocês ainda vão, a minha promessa ainda vai se cumprir na vida de vocês. Vocês vão voltar para mim, assim como os pombos, como os passarinhos, vocês vão voltar. E assim somos nós. Quantos de nós vai na igreja, começa a ir, né? Aí de repente algo melhora, a gente se afasta. Aí o mundo quebra, arrebenta a perna, arrebenta, aí volta na humildade, né? Então a gente busca o Senhor, tem um monte de pessoas que buscam o Senhor, mas quando alcança o objetivo, ela se afasta depois. Aí ela volta toda quebrada, arrebentada, como um passarinho, como um pombinho, triste, arrependido. E o Senhor, com todo o seu amor incondicional, Ele restitui tudo que a pessoa perdeu. É assim? Ele restitui tudo que a gente perdeu. Quando a gente vai para o mundo, a gente perde tudo. É quando a gente volta para Deus, de coração quebrantado, sincero, o Senhor restitui tudo. E tem muita gente que volta para a igreja, mas ela volta com o interesse de ter o que ela perdeu, de ganhar o que o mundo tirou dela. E aí ela fica na igreja, as coisas não acontecem, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece nossas intenções. Mas se você realmente voltar quebrantado, de coração quebrantado, reconhecendo que você é humano, que você precisa do Senhor, que você precisa ser direcionado pelo Senhor, que você é pecador e precisa pedir perdão para Ele, Ele restitui a sua vida. Ele cura as feridas, né? Cura as nossas feridas, mesmo a gente sendo pecados. Colossenses 3, já estou terminando hoje.
3 diz o seguinte: tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem, ciente de que receberão do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor que está servindo. Então, gente, quando nós vemos a igreja, tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer com zelo, com amor. A gente está fazendo para Deus, né? E aí, só assim a gente vai ganhar a herança. Isso aqui está falando da herança da eternidade. A gente vai ganhar a herança de Cristo Jesus. Mas tudo que eu faço por amor aqui, por para Deus, reconhecendo meus pecados e minhas falhas, Deus cuida de nós e restitui tudo o que a gente precisa. Amém, igreja? Então, queridos, é isso que o Senhor tinha para nós hoje. Para que nós possamos nos avaliar todos os dias. Aonde eu serei grato? Aonde eu serei grato com o Senhor? Porque o Senhor está cuidando de mim, né? Da mesma forma que dói a ingratidão do irmão para com nós, a nossa ingratidão para com Deus também dói. Então a gente precisa analisar. Onde eu estou sendo ingrato? Aonde eu preciso melhorar para Deus? Porque Ele está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de nós. A gente só precisa reconhecer isso. Que nós estamos caminhando para frente com todas as dificuldades, mas é Deus que está cuidando de nós. Amém, igreja? Vamos orar para a gente poder ir embora em nome de Jesus?